Então, vamos para mais uma Traçadas, ok? Aqui comigo, Fernando Pompeu, com Fernando Carvalho e direção e produção do André Sakurai, realização Estúdio Saci. Okay? E nós estamos em negociação para entrar na Netflix, ok? Aguardem. Ou na Cartoon Network. Também. Os dois estão disputando a gente. Bom, vamos falar um pouquinho de composição, tá? Essa é uma palavra que não se usa muito para o texto, né? Composição de um texto. Apesar que eu estou me lembrando que, acho que no primário, às vezes falava isso, né? Vamos fazer a composição. Exatamente. Eu ouvi falar muito isso na década de 60, era assim, né? Vocês eram assim, né? Então, quais são os elementos que concorrem numa composição do texto, né? Muitos, tá? Se for, por exemplo, um texto de ficção, tem o tipo de personagem que você vai trabalhar, de personagens, tem as técnicas que você vai usar, se vai ser monólogo interior, se vai ser fundamentalmente feito através de diálogos, ou seja, vários elementos concorrem para essa composição. A gente procura o quê? Um efeito para que isso cause o que a gente está imaginando ou querendo no leitor. Sim, grosso modo, vamos dizer que a composição no texto seria isso. Porque a grande vedete hoje, agora, do nosso Traçadas vai ser a composição da imagem. Fernando. Então tá, dentro do que a Fernanda falou, a gente tem exemplos bastante claros, bastante fáceis de serem entendidos. Vamos dar uma olhada. Fernanda, então rapidamente, né, a gente tá assim, eu vou de novo usar o Portinari porque eu acho que ele é muito didático na maneira de compor, tá certo? Além de ser um artista que eu acho fantástico, né? Então, aqui a gente tem um tema que é muito recorrente na obra dele, que é uma cerimônia religiosa no interior, tá certo? Então você tem um casamento na roça. Então, como é que ele divide aqui? Como é que ele domina o espaço, tá? Normalmente ele pega, separa ali atrás céu e chão, tá certo? E aí ele cria blocos, né, muito claros, onde os personagens ficam calçados. Então você tem aqui à nossa esquerda, tá? Você tem um bloco bastante assim estático, né? Cerimonioso, onde estão os noivos, os padrinhos, né? O padre, ou seja, a cerimônia em si. E do lado direito, né? A gente tem o quê? Um outro bloco, né, que é composto ali pela igreja, pelos rojões, pelos fogueteiros, aqui onde está a festa, né? Então você tem um clima de um lado, um clima do outro. E o que é interessante é que ele usa o cachorrinho aqui em diagonal para juntar um bloco no outro. Então a função desse cachorro aqui, ela além de narrativa, ela é compositiva também, tá certo? Vamos passar adiante um outro tema recorrente aqui, que seria também do Portinari, que seriam retirantes, tá? Então você tem aqui a morte, né? Você tem os personagens, a miséria, o desespero, tá? De novo, você tem um bloco onde estão os personagens, tem chão e terra, né? E aí você tem, dentro dessa composição, você tem um predomínio aqui, assim, ele é dramático, porque as diagonais da rede, onde está o corpo do cadáver ali, da pessoa que morreu, né, ela parece que acentua o desespero da mãe. Essas duas diagonais fazem com que a figura materna grite, né, ainda mais, tá? Então, o que acontece? Não tem nada na composição que não tenha uma função determinada, tá? Assim, como centro e extracentro. Só que aqui é a colocação, a configuração dos elementos que vai ajudar o olhar do leitor, né, do usuário aqui, ou da pessoa que está vendo a tela. Então, por exemplo, isso é uma coisa clássica, né? A gente tem, por exemplo, no Da Vinci, por exemplo, triângulo, tá certo? Para ajudar a composição, onde assim, essa obra está calçada dentro de um triângulo, né, uma imagem bastante estável. A gente tem aqui no Chagall, por exemplo, essa imagem aqui de uma festa também, ou sei lá, uma cerimônia, um jantar, qualquer coisa assim, né? A gente tem aqui uma circunferência. Então o que acontece? Os elementos, eles estão todos eles pensados, não tem nada colocado e jogado, tá? Isso em arte chama-se composição. Isso é muito importante, tão importante quanto desenhar, né? Luz, sombra, cor, né? É saber compor.
Olha que interessante a comparação dessas duas ceias, últimas ceias aqui. Então você tem um clima aqui no Leonardo da Vinci, né? Ela é mais estático, né? Você tem a figura central de Cristo, tudo leva a ele, né? Você tem assim, é uma composição estável, né? Assim, ela é muito contida, né? Aí você compara essa última ceia com o Tintoretto, né? Você vê a diagonalidade aqui da mesa, da cena, faz com que ela fique muito mais dramática, tá certo? E é claro, tem claro e escuro, tem uma série de outras coisas acontecendo, mas o que mais chama atenção é justamente essa diagonalidade. Então, o artista visual, ele tem que saber trabalhar, né, com esse tipo de desdobramento, né? Saber compor, né? Assim como você está falando assim, começo, meio e fim, né? Ela assim, é o primeiro passo para a construção da obra, porque a gente acha que tem que saber desenhar, tem que saber como assim. Só que o desenho tem que estar dentro de uma configuração geral, né? Que tem a ver com o texto. Que é o quê? Para que essa configuração geral diga para o leitor o que ele tem que sentir. Perfeito. Tá? E é técnica isso é muito clássico, tá? E funciona, e os caras vêm trabalhando, assim, os grandes artistas trabalham com isso desde sempre. Ok, perfeito. Né? Então, para essa aula aqui, né, para esse bate-papo, é o que a gente tinha. Aí no próximo Mal Traçadas a gente vai dar uma continuadinha em composição com texto, ok? Isso aí.